Eu já estive falando sobre a Arca de Noé, a grande inundação, se é verdade ou não, e algumas pessoas pediram para falar sobre esse assunto mais uma vez, para a gente dar mais detalhes. Então, a Arca de Noé é um plágio, tá, pessoal? Nunca existiu. Você acreditou num mito a vida inteira. Então, a história da Arca de Noé é cópia da civilização suméria. Para ser mais exato, da grande inundação de Atrahasis. Então Atrahasis foi o precursor que depois, futuramente, deu a origem à história de Noé. É só uma compilação, tá bom? Então lá na civilização suméria conta a história de um deus chamado Enlil, que é o deus das águas, e ele se irrita com o barulho dos homens na terra, juntamente com o deus Enki, que é o deus dos ares da tempestade, e resolve mandar o dilúvio. Então esse deus Enki fica muito triste ao ver a destruição da humanidade. Então ele resolve passar a mensagem para a humanidade e avisar Atrahasis para construir uma arca exatamente igual à história de Noé, que futuramente seria a história de Noé. Então ele faz exatamente a questão dos sacrifícios depois, para apresentar o sacrifício a Deus e colocar todos os animais na arca, e aquela questão toda. Então é tudo uma imitação, tá, pessoal? Então, para quem não sabe, o livro de Gênesis é uma compilação de outras civilizações antigas. Até aquela história da arca, de que a arca ia se estacionar depois no monte Nizir, que era na história suméria. Na história da Arca de Noé é o Monte Ararat. Então é tudo uma história copiando a outra, tá bom? Então isso é um mito que você acreditou a vida inteira. E para quem já leu a epopeia de Gilgamesh, sabe exatamente do que eu tô falando, lá tá a versão. Então quando você vir falar para mim, citar versículos bíblicos para tentar refutar algumas coisas que a gente fala, não vai adiantar nada, meu amigo. Você é só um papagaio que fica repetindo frases que você já ouviu de outras pessoas. Então tudo é compilação, tudo é plágio. Então essas histórias da Bíblia, todas plagiadas. Principalmente Adão e Eva é copiado da caixa de Pandora, lá dos gregos. Então é tudo uma compilação, um plágio mesmo. Então a Arca de Noé, é sacrifício, é Salvador, é tudo, pessoal, é tudo. É tudo copiado, uma civilização copiando a outra. Então a Bíblia é só um livro de histórias, é um livro de fantasias, é um livro esotérico, tá bom? Então a Arca de Noé é só mais um mito que você acreditou a vida inteira.